Olá, bem-vindos ao canal Vivendo a Vida. Hoje vamos falar sobre um dos sentimentos mais instintivos. Aquele sentimento que dá um friozinho na barriga. Se você ainda não é inscrito, a hora é agora de se inscrever, não tenha medo, deixe seu gostei no vídeo para chegar a mais pessoas. E sim, vamos falar sobre o medo. Segundo a psicologia, podemos entender o medo como sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. Medo é pessoal, o que assusta um, pode ser indiferente para outro. O medo é um sentimento natural e necessário para todos nós. Evolutivamente, ele foi importante para a sobrevivência da espécie ao fazer com que tomássemos cuidado em situações de perigo. Contudo, existem casos em que o medo pode se tornar patológico. Quando esse estágio é atingido, o medo pode se manifestar de forma mais intensa do que o necessário e estar associado a coisas que não são um perigo real. Os tipos de medo mais comuns são de altura. Imagine você caindo. Ficar doente. Imagine você com uma doença incurável e terminal. Sanguessuga. Imagine esses animais em você. Morrer. Todos nós temos medo da morte. Água. Imagine você se afogando. Falar em público. Algumas pessoas têm medo de ficar frente à multidão. Voar. Deve dar um friozinho na barriga. Lugares fechados e escuro. Imagine você em uma caverna estreita. Alguns tipos de medo não estão ligados a ameaças reais, mas causam muita dor de cabeça no dia a dia. Você conhece alguém que sente medo intenso de baratas? Essas pessoas sobem em cadeiras, gritam e não conseguem se livrar sozinhas dos insetos. Apesar de ser um medo comum, ele não se justifica, pois as temidas baratas não colocam nossa vida em risco. Elas não podem nos machucar nem estão com o intuito de atacar a qualquer momento. O que caracteriza o medo patológico é a intensidade com que ele se apresenta, mesmo associado a perigos reais. Como o medo de ser sequestrado, quando impossibilita que a pessoa realize atividades diárias, como ir ao trabalho, ele merece atenção especial. Especialistas acreditam que a causa do medo está fortemente associada com o histórico familiar de cada pessoa. Isso se refere a fatores hereditários, mas também a padrões que são aprendidos. Por exemplo, se uma criança vê sua mãe gritando em cima de uma cadeira quando vê um rato, ela vai aprender que aquilo é algo do qual se deve ter medo e provavelmente também terá medo de ratos no futuro. Os diferentes tipos de medo também podem estar relacionados a traumas anteriores. Provavelmente você conhece alguém que foi mordido por um cachorro na infância, e mesmo depois de vários anos, ainda tem medo de todo e qualquer cachorro que se aproxima. Em situações de medo, o cérebro libera substâncias para todo o corpo se preparar para lutar ou fugir. Os músculos se enrijecem. O coração dispara e sua atenção se volta totalmente para a situação de perigo. No longo prazo, isso pode causar danos à saúde, por isso é importante buscar ajuda. O medo é basicamente a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que nos represente ameaça ou perigo. Quando somos confrontados com uma situação como esta, o cérebro envia para o corpo sinais que buscam maximizar as chances de sobrevivência. Os sintomas físicos podem incluir palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, parestesias, tontura, náuseas, dor ou aperto no peito. Entre os sintomas cognitivos, são comuns sensação de morte iminente, medo de ter um ataque cardíaco, de perder o controle ou enlouquecer. O medo não é exclusivo do ser humano. Animais também sentem medo. Conduzidos pela consciência da qual, assim como nós, Emma, uma vaca, é dotada,
Seus sentimentos se resumiam em medo. Lágrimas escorreram de seus olhos ao pressentir que o seu destino seria o abate. Assim como os seres humanos, os cachorros também sentem medo. Batimentos cardíacos acelerados, respiração ofegante e outros sinais podem indicar essa situação. O medo é uma emoção involuntária pela qual o animal não pode controlar. Assim também como os gatos. Duvido muito que você nunca tenha visto um vídeo de gato com medo. Ou que saiu pulando assustado. E a maioria dos animais tem medo. A lista é grande. Se as pessoas não sentissem medo, não viveriam por muito tempo. Isso porque sem essa emoção faríamos qualquer coisa sem pensar duas vezes, andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, ficaríamos lado a lado de animais ferozes, pularíamos de prédios etc. O medo, portanto, é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo e também é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. E o que devemos fazer para amenizar todos esses medos? O medo é uma emoção normal, que continuará existindo e evitando que você se exponha a grandes riscos. No entanto, em alguns momentos é possível trabalhá-los para que eles não te impeçam de viver e se relacionar com as pessoas. Se você tem medo de altura, falar em público ou andar de avião, que tal começar agora mesmo a superá-los para que não se tornem impeditivos em sua vida? Uma das piores coisas que você pode fazer é negar que tem determinado medo. Tudo começa com um bom processo de aceitação, pois a partir disso você estará pronto para encará-lo e entender como resolvê-lo. Seja amigo do seu medo, encare-o de frente, fale sobre ele. É importante ter clareza e aceitar o que te aflige. Tente tornar esse um exercício diário ou semanal e comece a reparar se as suas emoções se organizam melhor dessa forma. Tente não viver dentro de um looping negativista. É muito mais fácil encarar os seus medos sob uma ótica pessimista. Nunca vou superar. É difícil demais. O segredo é confiar em si mesmo e ir atrás do suporte necessário para ultrapassar os seus medos e impedir que eles dominem a sua vida. Para isso, cultivar pensamentos positivos é importante. Já ouviu falar naquela história de que a energia que cultivamos influencia na nossa vida? É isso. Para criar um ambiente propício para a superação dos medos é preciso acreditar, pensar e verbalizar essa positividade. É um comportamento muito comum dar destaque apenas para as perdas e derrotas, não é mesmo? A dica é mudar essa perspectiva e passar a alimentar muito mais as suas vitórias. O medo é nutrido pelos seus fracassos e pelo negativismo, portanto, para superá-lo é importante dar menos espaço para o que acontece de ruim. O primeiro passo é procurar por pessoas com as quais você tem mais familiaridade e se sente mais confortável para conversar sobre o que sente. O diálogo também é uma maneira de entender que todo mundo tem medos e que você não está sozinho nessa luta. A meditação, por exemplo, é uma ótima maneira de começar a trabalhar a sua respiração e o foco no presente. Se você nunca praticou, experimente usar aplicativos de meditação guiada, que são ótimas alternativas para quem está iniciando. Muita gente nem sabe disso. Mas alguns medos e fobias são decorrentes de situações que acontecem lá na infância. Isso mesmo, às vezes algum trauma que você viveu desencadeou um medo que você mesmo não sabe explicar. Para trabalhar os seus sentimentos, gatilhos emocionais e resgatar como a sua história pode estar impactando a sua vida atualmente, busque o auxílio de um psicólogo. A terapia é uma maneira muito eficaz de trabalhar os seus medos com a ajuda de um profissional que será capaz de conduzir diálogos construtivos. Obrigado por assistir, e não tenha medo. Seja você mesmo e seja feliz. Obrigado.